Vocês estão maravilhosos? Que bom. Abra sua Bíblia comigo, Josué capítulo 1, no versículo 1. Josué capítulo 1. Aleluia. Aí, ó, vocês têm que aprender a fazer aleluia no culto, viu, gente? Davi está ensinando vocês aí. Ó, depois do carnaval, esse microfone nunca mais foi o mesmo, cara. Sei o que aconteceu. O que você fez? Você cuspiu nele. Certeza. Foi sim. Vai dar, vai rolar? Ó, Josué capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar para vocês. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto do Líbano e no grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês, todos os dias da sua vida. Assim como vive Moisés, estarei com você. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, porque você cumprirá fielmente o que está escrito nela. Só então que os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram todo o acampamento e ordenem que o povo prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor lhe dá. Ó, tá chegando. É o seu, Biel? Começou? Tá dando certo? Não? Vocês são... Eu vou falar, viu? Não? Então dá o outro. Dá o outro, então. Tá funcionando? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Deus, que essa mensagem possa chegar aos nossos corações. Deus possa dividir corpo, alma e espírito, juntas e medulas. Deus, que possa falar conosco em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, ele é muito forte, ele é muito, poderoso, se você parar para pensar o contexto que eles estavam vivendo. Ó, presta bem atenção que a história é grande, né? Para chegar aqui para onde ela vai. Eu vou tentar resumir para vocês aqui bem rapidinho. O povo tinha então sido liberto do Egito, beleza? Eles saíram do Egito, né? Deus foi lá, usou Moisés para tirar eles de lá, e eles foram tirados do Egito de forma miraculosa. Aí Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram o Mar Vermelho, o mar se fechou e morreram os egípcios que estavam atrás desse povo, beleza? Aí eles estavam vivendo lá no deserto e tiveram que passar 40 anos porque eles não tomaram posse da bênção de Deus. Eles foram espiar uma terra, falaram: ó, a terra é boa, ela mana leite e mel, tem cachos de uvas gigantescos, tem que ser carregado por um homem grande e forte, mas não é para a gente, porque nós somos como gafanhotos diante deles. Vocês lembram dessa história? E 40 anos se passaram, né? E Josué foi um desses líderes que foi lá e falou assim: não, a terra é boa, vai dar certo, vamos conseguir. E aí, eles chegaram lá. Só que para chegar no cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Moisés, ainda tinha que passar o Rio Jordão. Ainda tinha coisas para acontecer. E lá na terra que eles iam chegar, tinha uma cidade fortificada chamada Jericó.
A promessa de Deus nunca é fácil, gente. Você pode guardar isso no seu coração? A promessa de Deus nunca é fácil. E se você não tiver arraigado no Senhor, se você não tiver com a sua visão no Senhor, se o seu coração não tiver em Deus, tem hora que você fala, não vai dar. Porque olha o que esse pessoal já tinha passado, né? E tudo isso que passa pode gerar duas coisas. Olha que bênção, o nosso Deus abriu o Mar Vermelho, ou, poxa vida, eu estou há 40 anos rodando no deserto. Está entendendo? A mentalidade, ela pode ser uma, que maravilha Deus tem feito na nossa vida, ou a gente pode, nossa, está demorando para a bênção de Deus chegar na minha casa. Então vai depender muito de como você tem olhado para Deus e visto as coisas, e como você tem preparado o seu coração. No texto que nós lemos, a gente vê que Josué estava assumindo o lugar de Moisés. Moisés tinha morrido e eles estavam ali mesmo no foco, já tinham ganhado pelo menos 2 batalhas depois que eles estavam chegando na terra de Canaã. E eles já tinham vencido então 2 cidades, Deus tinha feito maravilhas e milagres ali sobre a liderança de Josué. Mas eu fico imaginando a situação dele, ele era jovem. Imagina vocês que estão aqui, que são jovens, tendo que assumir a liderança no lugar de alguém que é muito bom. Não sei se você já teve isso numa empresa, você cresce. Quando você assume o lugar de quem talvez não fazia um bom trabalho, se você fizer um trabalho normal já vai ser destacado, não é verdade? Se você fizer um trabalho muito bom, vai ser incrível. Agora pensa que você vai substituir alguém que faz um trabalho excepcional. Ele fez tudo aquilo que Deus tinha na vida dele para ser realizado. Tanto é que o corpo de Moisés não pôde ser nem enterrado. Ele teve que ser levado para os céus, né? Tem outras teorias sobre isso, mas essa é a que eu creio. Porque se o corpo de Moisés estivesse em algum lugar, o povo ia ficar fazendo romaria lá e tal, de tão importante que ele tinha sido para aquela geração. E aí Josué assume o lugar. Eu fico imaginando, Nilson, imagina ter que assumir. Acho que tremia as perninhas. Sabe por quê? Porque a promessa que Deus tinha feito para eles ainda não estava cumprida, ainda tinha que cumprir. Né? Eles ainda tinham que passar o Jordão, eles ainda tinham que fazer um tanto de coisa. E Deus, quando chega para Josué e fala, Josué, agora é você, filhão, vai lá. Sabe igual técnico de futebol? Vai lá, Josué. Agora você só tem que ganhar do Barcelona, do Bayern de Munique e do Real Madrid. Vai em frente. Era mais ou menos isso. Ó, você vai assumir esse pessoal, mas agora tem só um Rio Jordão para você passar. Beleza, Josué? Agora, depois que você passar o Rio Jordão, você pensa que está tudo bem? Não, você vai ter que conquistar uma cidade extremamente fortificada e preparada para a guerra. Quando Deus te chama para algo na tua vida, seja na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, nos seus sonhos, nunca vai ser fácil, gente. Tem muita gente que acha que andar com Deus é facinho, é pode pim, 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 é 7 dias não sei o quê e tum, realizou. Não, é desafio em cima de desafio. Venceram o deserto, existem outros desafios pela frente. E acabou em Jericó? Não, depois a gente passa um pouquinho de Jericó ali para a gente entender um pouco mais. Ele chegou para Josué e deu alguns conselhos para ele. Ser forte e corajoso, que é muito importante. Mas teve um outro conselho antes, também, que ele chegou para Josué e falou assim, Josué, fala para o povo se preparar no arraial e se alimentar, porque daqui 3 dias vocês passarão o Jordão. Eu queria que vocês pensassem assim, o Jordão é aquela barreira que parece intransponível na sua vida. Você não está vivendo assim, parece que você dá de cara com o Jordão de vez em quando e não consegue passar? Você já passou isso na sua vida? Seja, sei lá, espiritual, no teu trabalho, você fala, nossa, eu estou indo, está dando certo, eu até saí do deserto, mas eu não queria só sair do deserto, eu queria chegar lá. Eu queria alcançar o que Deus tem para a minha vida, eu queria viver o sobrenatural. Eu queria cantar e não ser só o Davi que desse aleluia. Eu queria que a nossa igreja desse aleluia, entendeu? Eu queria que a gente cantasse, que a gente levantasse as mãos, que a gente não tivesse vergonha de exaltar o Senhor, sabe? Às vezes a gente parou numa barreira, ou eu consegui o meu emprego, mas eu queria evoluir, eu abri minha empresa, mas eu queria que ela evoluísse. E isso aí é passar o Jordão. Eu queria que você pensasse, o que é passar o Jordão na sua vida hoje? E pensa assim, o rapaz que passar o Jordão, ele viu que se desobedecer a Deus, fica 40 anos rodando no deserto. Ele já tinha aprendido, então, lá atrás. E ele já tinha visto as maravilhas de Deus se o povo obedecer. E ele já viu que a desobediência é muito ruim, é muito danosa. Até Moisés não estava aqui mais, e ele não pôde entrar nesse lugar, porque Deus falou, toca na rocha, o que Moisés fez? Deu uma pancada na rocha, que não era para ser feito, né? E a gente sabe que essa rocha é Jesus. Bom,
Vocês estão me acompanhando? Então ele teve que assumir. E uma das primeiras coisas que ele reuniu o povo, depois que ele ouviu Deus, foi assim: gente, se alimentem bem, porque daqui 3 dias a gente passa o Jordão. E eu fico imaginando assim, ó, passar o Jordão é aquela coisa difícil na nossa vida. Qual foi o conselho dele para o povo? Se alimentar bem. Bom, eu tenho certeza que você quer romper espiritualmente na sua vida. Eu tenho certeza que você quer sobreviver, que você quer ver, que você tem que sobreviver, que você tem que passar. Só que uma das coisas que nós temos feito, eu acho que pouco feito na nossa vida, é nos alimentar bem espiritualmente. Sabe, que tipo de coisa a gente tem assistido, que tipo de coisa a gente tem ouvido, que tipo de coisa a gente tem buscado, que tipo de coisa a gente tem alimentado nossa cabeça. Quando você deita, sabe, o que você tem pensado, do que você tem alimentado o seu coração? Então nós precisamos disso. Fisicamente, algumas pessoas entregam que não comem bem, não é verdade? Vocês estão rindo do quê? Então, não pode me julgar, não. Eu vou para o CrossFit ainda. Aí, só que espiritualmente não dá para saber. Espiritualmente você precisa estar bem alimentado, porque na igreja tem gente que levanta as mãos e só levanta aqui. Então ela está bem alimentada, comer uma vez na semana? Não. Ela tem que se alimentar bem todo dia, lá na casa também. A hora que ninguém está vendo, está levantando e adorando a Deus. Né? A hora que ninguém está vendo, está dando glória a Deus. A hora que ninguém está vendo, ela está buscando a Deus. Aí você está se alimentando bem. Então, para algo interessante acontecer na nossa vida, não é só uma coisa de domingo, não é só uma coisa de vez em quando. Precisa fazer parte da nossa vida e da nossa rotina. E aí eu pergunto, né? Vamos usar o exemplo lá do avivamento que aconteceu na cidade lá dos Estados Unidos. Cara, com certeza aquela galera, aqueles alunos estavam sendo cheios de Deus todos os dias. Se enchendo do Senhor todos os dias. A gente quer o avivamento sem estar sendo cheio do Senhor. A gente está sendo cheio de um tanto de outras coisas. A gente está buscando um tanto de outras coisas. Como que a gente vai alcançar a vitória que Deus tem para nós, a terra prometida, a cidade que Deus nos prometeu, se a gente não tem sentido das coisas dele? Então, se alimentem bem. Outra coisa que eu olho para aquele povo, e a hora que eles se alimentaram, ele falou assim: vocês vão passar o Jordão. Vocês vão passar o Jordão. E eu fiquei imaginando, é muito difícil receber uma tarefa dessa. Vocês já atravessaram algum rio pela ponte? Já foram daqui para São Paulo e passaram aquela ponte? Sim ou não? Vocês já viram como é atravessar um rio? Sem a ponte ia ser difícil? Isso é difícil. Vocês já foram para o Paraguai passar a ponte? Nossa, vocês estão passeadores, hein, gente? Você imagina então assim, ó, Deus falar: vocês vão passar o rio e não tem ponte, e não tem barco, e como é que vai passar? Aí Deus olha para eles e dá uma estratégia, sei lá o quê, não tem nem palavras. Ele fala assim: ó, o jeito de passar rio é assim. Vocês vão pegar 12 sacerdotes, 12 levitas, né? 12 pessoas que representam a Deus. Vocês vão pegar a Arca da Aliança, vocês vão parar na beira do rio, vocês vão fazer um culto, tem que tocar carrom, dar vida à glória a Deus e tal. A hora que tiver bom negócio, vocês mandam o sacerdote andar e pisar na água que vai dar certo. Eu arrumo 12 aqui para fazer isso hoje? Não arruma, né? Imagina eu falar assim: vamos pegar os antigos, Argemiro, Adriano, pegar só os velhos. Vocês pegam a arca e pisam lá no Rio Paraná que a gente vai passar. Você está entendendo que quando a gente lê a Bíblia, eu não sei se você entra na complexidade do... Eu gosto de falar muito disso, que a gente sabe o fim da história. Você fala: não, pastor, eu sei já o que vai acontecer. Aí é lindo, mas e para quem está vivendo? Talvez você está de cara tendo que atravessar um Rio Jordão. E às vezes a ordem do Senhor é essa, né? Colocar os sacerdotes na frente, né? As pessoas que representavam a Deus, talvez simboliza um pouco de Mateus 6, que é buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. E as outras coisas vão acontecendo. Então, às vezes, a nossa vida, a gente não está tendo isso de ouvir Deus e obedecer a Deus mesmo quando parece uma estratégia esdrúxula, parece estranho, né? Que estratégia é essa de pegar sacerdote, pegar a arca e pisar na água? Quem está entendendo o que o pastor está falando, sim ou não? Só que talvez você está nessa hora.
Talvez você está na hora de ter que orar mais, de ter que buscar mais, de ter que colocar as coisas de Deus à frente. Para você passar o Jordão, vai ter que ter fé e acreditar que nem sempre as coisas de Deus obedecem uma lógica humana. Nem sempre as coisas de Deus são fáceis de entender. Nem sempre as coisas de Deus vão ser A mais B mais X ao quadrado. Às vezes a fórmula de Deus é a fórmula de Bhaskara. Quem que sabe a fórmula de Bhaskara? Ninguém. Tem alguém que sabe? Ninguém sabe. Você sabe, Vini? Esqueceu, você nunca soube, você colava. Então, assim, às vezes as fórmulas de Deus são difíceis, são muito complicadas. Só que tem hora que você não precisa resolver todas as coisas, é ouvir a voz do Senhor e aprender a obedecer ao Senhor como eles fizeram. Diz que a hora que o primeiro pisou na água, diz que o rio parou, a correnteza parou e fez um muro de água. Amém, gente? Presta atenção que tem mais para a gente aprender. E os sacerdotes foram e pararam no meio, e as pessoas passaram a seco. Onde eles deixaram a arca, a presença de Deus, sacerdotes? No meio. Hã? Às vezes Deus tem que estar no centro da nossa vida para as coisas acontecerem. E aí a hora que eles começaram a passar, Josué chegou e falou assim, 12 homens, um de cada tribo de Israel, peguem uma pedra que nós vamos fazer um altar a Deus do outro lado. Olha o que eles estavam pensando. No momento que eles estavam vencendo o desafio deles, eles continuaram pensando em adorar a Deus, eles continuaram pensando em construir altar, eles continuaram pensando em colocar o seu melhor no Senhor. E é isso que eu vejo na nossa vida, quantas pessoas Deus respondeu a oração, e no momento em que ela estava colhendo a bênção e vivendo aquele momento de milagre, ela esqueceu completamente de Deus. Quantas vezes nós pedimos e oramos coisas a Deus e quando recebemos, nós até glorificamos, mas depois nós já esquecemos e essa bênção continua normal. Eu ouvi um negócio esses dias que falou assim, falou desse jeito. Eu já falei para vocês, eu vou só repetir, é bom. Que talvez a vida que você leva hoje, o que você vive hoje, seria a resposta de oração de muita gente. Amém? Talvez a vida que você tem hoje, talvez por mais que você não está ali satisfeito com ela, mas talvez é a resposta de oração de muita gente. Talvez a casa que você vive, o lar que você tem, os filhos que você tem, é a resposta de oração que está sendo pedida a Deus por muita gente. E ali eles fizeram e chegaram, e aí todo mundo passou, e diz que daí a hora que todo mundo passou, os sacerdotes saíram, aí o rio voltou e eles ficaram lá. Sabe qual foi a outra atitude de Josué? Todo mundo tinha sido circuncidado no deserto, mas já tinham passado alguns anos. E os que nasceram no deserto não haviam sido circuncidados. Hoje em dia, nós como símbolo de povo de Deus é o batismo. Por isso é importante a gente se batizar, né? O batizado, ele é a gente falar publicamente, é confessar publicamente a nossa fé. É mostrar, naquela época eles eram circuncidados. Então pegaram de novo, fizeram as facas e circuncidaram então os homens. Para quê? Porque eles precisavam demonstrar diante do Senhor que eles estavam buscando a santidade de Deus. Amém, gente? Então tem hora na nossa vida que para passar o Jordão a gente tem que fazer isso. E na hora que eles passaram isso, não acabou o desafio. Na hora que eles passaram o Jordão, Deus queria que eles conquistassem Jericó. É nesse contexto que está acontecendo. Aí o que eles fizeram? Então eles estavam bem alimentados espiritualmente, eles estavam colocando Deus no centro, eles tinham feito o altar do Senhor. E aí sabe qual foi a outra ordem que Josué deu ao povo? Ele falou assim, aí eles tinham ido, né? Só para contextualizar, às vezes vocês esqueceram, eu vou lembrar. Aí Josué pegou 2 caras e mandou ir lá para Jericó e ver como estava a cidade. A hora que eles chegaram lá na cidade, o povo já descobriu aí uma mulher que era prostituta, chamada Raabe, escondeu os 2 espias que Josué tinha enviado. E a hora que eles chegaram lá na cidade, o povo já descobriu eles e foi atrás. Ela teve que esconder eles, né, no terraço dela, embaixo de uns negócios que ela fazia lá de costura. E ela estava escondida, foram lá buscar ela, lá falar, Raabe, onde que estão os caras de Israel? A gente tem medo deles, olha o que Deus já fez. Deus abriu o Mar Vermelho, já fez esse milagre. 2 cidades antes eles já conquistaram, eles vão chegar na gente. Eles são um povo que Deus está com eles, é muito perigoso esse povo. Então a gente não pode brincar. E Raabe falou assim, eles estão ali. Sabe aquela pessoa assim? Eles estão lá na montanha, vai procurar eles lá na montanha. Então, presta atenção aqui em mim. Ela estava ajudando o povo de Israel. Depois de uns dias, eles voltaram lá para onde Josué estava. E aí,
que a gente precisa aprender com o passado. Quando eles chegaram em Jericó, eles não falaram assim para Josué, presta bem atenção, vamos ligar na outra história? Josué, cidade é boa, a cidade é 10, está cheio de riqueza lá dentro, mas ela é muito fortificada. O muro dela passa uma carroça com cavalos e armas. Foi assim que ele falou? Vai ser muito difícil a gente entrar lá. Nós não somos soldados treinados. Eles já são treinados, eles têm defesa, eles têm carruagens, cavaleiros, eles têm armas, têm flare, tem tudo. Foi esse o discurso? Eles tinham aprendido no deserto. Eles já tinham aprendido com o erro do passado. Porque quando foi feito isso, só Josué e Caleb deu relatório positivo sobre a terra, que manava leite e mel. E 10 falaram, a gente não consegue. E isso eles ficaram anos rodando, batendo, dando murro na ponta de faca, rodando no deserto. Nesse momento ali, eles olharam e falaram assim, é difícil, mas Deus prometeu para nós, então vamos lá que a gente vai conseguir. Amém, gente? Sabe qual foi o recado dele, Josué? Foi o recado que Raabe falou para ele, falou assim, gente, o povo de Jericó está morrendo de medo do Deus de vocês. Depois, se vocês lerem o texto, Josué 1, 2, 3, vocês vão ver isso. A conquista é só no 6, no capítulo 6. Aí ele fala assim, eles estão morrendo de medo do Deus de vocês. Ele não estava com medo de você, de você, de você. Ele tinha medo do que Deus deles estava fazendo na vida desses caras. Então, olha só, o nosso Deus é um Deus que continua fazendo prodígios, amém, gente? Só que você viu como é a atitude deles? Então, vamos lá conquistar. Aí, o que Josué foi fazer? Ouvir Deus. Você parou para ouvir Deus essa semana? Pare para ouvir o que o Senhor tem para você. Ele foi ouvir Deus, e Deus falou assim, Josué, você vai levar o povo, olha que outra estratégia, meu Deus, uma era sacerdote pisar na água, olha essa, você vai pegar o povo, e todo dia você vai dar uma volta em volta de Jericó, durante 6 dias você vai dar uma volta lá, beleza, Josué? Beleza, e no 7º dia, você vai dar, quantas voltas? 7 voltas. Então são 13 voltas, viu, gente? O Leandrão, eu lembro disso, que o Leandrão até me mandou um recado, um dia quando eu preguei. Você que fez campanha de Jericó e deu 7 voltas, ainda está faltando 6, por isso que não aconteceu. Gente, brincadeira, é claro que não. Outra estratégia, Itacir. Agora eu fico imaginando, aqui a história está, agora ela acontecendo. O povo de Deus pega e vai andar. Aquela região lá é uma região fresquinha, né? Para ter que ficar andando lá. Como que é a região de Jericó? Desértico, gente. Andando lá e dando uma volta. Aí o povo andava. Aí o povo de Jericó em cima, assim, com as armas na mão, olhando lá embaixo, dando risada. Falou, ué, o que vocês estão fazendo? Tem hora que quando você estiver obedecendo a Deus, tem hora que quando você falar assim, não, eu sou homem de uma só mulher, eu sou mulher de um só homem, eu vou ter um namoro maravilhoso, eu sou vendedor, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou isso, mas eu sou honesto, eu vou honrar a Deus, eu vou fazer o possível para agradar o Senhor, as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, ah lá, não é assim? Igual diz minha filha, né, tem uma música que fala, lá ele, né, Lu? Lu mostrou essa música linda esses dias. Então, tem hora que as pessoas vão falar assim, ah lá ele construindo a arca, ah lá ele batendo cajado no Mar Vermelho, ah lá ele. Tem hora que você tem que fazer assim, ah lá ele mesmo, sim, eu estou fazendo, mas eu estou fazendo aquilo que Deus tem para a minha vida, amém, gente? E no último dia eles deram 7 voltas, e eu queria encerrar nesse ponto aqui. Depois de dar 6 voltas e não ver nada acontecer, tem hora que você está orando, né, fazendo aquelas orações de madrugada, acordando 3 horas da manhã para orar, você já está lá um tempo orando e nada está acontecendo. Talvez você está buscando a Deus e nada está acontecendo. Você está fazendo devocional com seus filhos e parece que nada está acontecendo. E aí a hora que chega o último dia, você ainda tem que dar mais 7 voltas. Tem hora que a gente só vai alcançar aquilo que Deus tem para nós se nós tivermos perseverança no momento de dificuldade, viu, gente? Eu não sei se estava todo mundo lá assim, vamos lá, mais uma volta, só mais uma, ou se já tinha gente assim, nossa, mas em 2020 nós já fizemos isso, porque tem isso, não tem? Ah, mas nós já fomos no morro, ah, mas nós já fizemos célula, ah, mas a gente já andou tanto, já demos tantas voltas antes, a gente já tentou, a gente já fez. Talvez vai ter gente que vai falar, ah, para que mais uma volta?
obedeça aquilo que Deus tem falado para você. Está entendendo, sim ou não? Seja perseverante. O reino do Senhor é conquistado por esforço, pelo valente. Né? Deus mostra que Jesus Cristo foi lá e amarrou o valente. Não foi assim que está exposto na Bíblia. Ele foi na casa do diabo e teve que tirar a força. Jesus morreu numa cruz. O evangelho é dos bravos. A gente tem que perseverar, a gente tem que lutar. Luta pela sua vida, luta pela vida da sua família, lute pelos seus filhos. Sabe, se tem algo que você acredita, lute por isso, acredite naquilo que Deus tem para você. Seja persistente. E eu queria encerrar essa parte do sermão, mostrando que às vezes tem hora que a gente está vivendo uma vida que não está chegando lá, porque a gente vive sem intensidade no Senhor. A gente não está vivendo uma vida aprofundada em Deus. A hora que eles deram a última volta, ainda eles tiveram que fazer mais uma coisa. O que eles tiveram que fazer? Tocar um chofar, sim ou não? Eles andaram, depois no capítulo 6, você pode ir lá, eles rodaram, deram lá as 13 voltas que tinham que ser dadas, depois eles tiveram que pegar o chofar e soprar, e tocar aquele negócio. E você acha que eles trocaram como? Se fosse um de vocês, ia fazer um frim-fom-fom. Fom. Tem outros que iam falar assim, polaco, toca o chofar. O polaco ia falar, não toco não. Sem soprar isso aí não. Tem uns que já ia querer colocar, do Adriano ia pôr um chofar em cada lado da boca. Adriano, quando está na igreja, o culto é diferente, o louvor. Tem que ser igual a ele. Aí assim, ele louva mesmo. Tem gente que ia falar, eu não toco chofar, eu toco só berrante, chofar não é comigo. Aí, você vai colocando empecilho para o milagre da sua vida chegar. E tem hora que é você mesmo que está barrando as coisas, não é que Deus não quer fazer. A hora que falou assim, dá as voltas, o povo foi lá e deram as voltas. Parecia esdrúxulo, mas eles obedeceram. Agora toca o chofar. Eu acho que olharam para a parede e falaram assim, gente, não é chofar que tem que tocar, é martelada, é marretada, é picaretada, dá cabeçada, murro. Mas tocar chofar, ouça sempre aquilo que Deus tem falado para você. Aí eles pegaram o chofar e tocaram como se não houvesse amanhã. E tocaram com intensidade. E tocaram aquele negócio de uma forma forte, e intensamente, e profundamente. E através daquele som, aquelas paredes começaram a vibrar, e as muralhas de Jericó caíram, e Jericó foi conquistada. Não foi na picareta, foi obedecendo a Deus, tocando o chofar com intensidade. E eu queria encerrar essa mensagem dizendo para você, ou a gente vive um cristianismo com intensidade, sabe? Vive Deus com intensidade, fazer uma oração, faz uma oração com intensidade. Eu não estou dizendo que você tem que gritar ou não. Lembra que aqui na igreja a gente respeita quem ora quietinho, quem gosta de orar mais alto pode, a gente dá liberdade para aquilo que você quer fazer. Nós temos igual a Eni, introspectiva, ter irmãos igual a Adriano, que são mais, que não é introspectivo. Então a gente tem pessoas, o Reginaldo dá palma e dá glória a Deus, hoje ele não veio. Então assim, a gente dá liberdade, mas da sua maneira seja intenso. Do seu jeito seja intenso. Né? Eu converso com a Júlia do Louvor, às vezes ela fala, ai pastor, o povo não levanta a mão, não dá glória. Eu falei, vamos me ensinar, e é isso. Sabe, viver o louvor, vive intensamente. A gente viveu um momento muito legal na nossa cidade. O time da nossa cidade, né, passou estava na terceira fase da Copa do Brasil, vocês estão acompanhando? E essa semana disputou a semifinal, infelizmente perdeu do Atlético Paranaense. Mas o povo no estádio não está lá dando a vida, vai Maringá, e vai Mirandinha, vai não sei quem. E tem que fazer mesmo. Só que a hora que está na igreja também, sabe, essa sinergia com o Senhor, levanta sua mão, fala, Deus, eu quero sentir esse negócio, eu quero ser tocado, eu quero viver uma profundidade, eu quero viver uma vida cristã intensa, eu quero ser achado do Senhor, eu quero viver milagres, eu quero viver a tua bênção, eu quero viver um compromisso profundo contigo. Aquilo que eu viver, eu quero viver com intensidade. Amém, gente? Para de viver uma vida xoxa com o Senhor, ajoelha lá e fala, Deus, eu quero viver com intensidade. A hora que você vir cantar na igreja, eu quero viver com intensidade. Se você está na mensagem, Deus falou, pode falar amém, pode agora, não tem problema não. Fala, eu quero viver o evangelho com intensidade. E vivendo com intensidade, Deus vai sim fazer grandes maravilhas na nossa vida. Amém, gente? São 6 capítulos que eu tentei aqui narrar para vocês. Foi um pouco grande, mas pegue em casa e lê. Você vai ler assim, ó.
Deus chamando Josué, depois Deus preparando Josué, depois eles passando o Jordão, daí eles se preparando de novo, depois eles chegando em Jericó. Raabe ajudando eles no capítulo 5, capítulo 6 eles chegando em Jericó. É incrível o que Deus vai fazendo. Só que em todo lugar você vai falar assim, ó, seja forte e corajoso, obedeça, confie na palavra que eu dei para Moisés, seja forte e corajoso, obedeça, confie na palavra que eu dei para Moisés. Amém, gente? Guarda a lei aí no coração, todo dia, dia e noite. Talvez você não tenha vivido aquilo que você gostaria de viver, talvez você está precisando, primeiro, viver uma vida intensa com o Senhor. Viver uma vida intensa com Deus, amém? Fica de pé, deixa eu orar com vocês em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você quer viver uma vida profunda com Deus, eu tenho certeza. Você está aqui hoje depois de um dia chuvoso, preguiçoso. É porque você quer algo a mais com o Senhor. Talvez você não está conseguindo ali pegar o próximo passo. Deus vai a te ajudar. Só que talvez as coisas que Deus vai falar com você não era que você talvez queria ouvir. Serão estratégias diferentes como foi com Josué. Só que Deus está te dizendo e te ensinando. Obedeça a minha voz. Seja sensível para você me ouvir. Sabe, se alimente da minha palavra. Se alimente da minha presença. Se prepare que eu quero fazer maravilhas no meio de vocês. Santifique-se, porque eu quero fazer maravilhas no meio de vocês. Sabe, persevere. Persevere. Seja intenso naquilo que você fizer. Seja intenso no seu casamento. Seja intenso no seu trabalho. Seja intenso no teu ministério aqui na igreja. Seja intenso no culto. Seja intenso nos seus relacionamentos. Sabe, a vida é uma só. Ela é rara, ela é rápida e ela é passageira. Então viva intensamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês que veio na minha cabeça agora depois disso aí. Tem um negócio na rede social, eu tenho TikTok, né, do meu cachorro, que mostra as pessoas como elas estão, depois mostra elas adolescentes. Vocês viram? Vocês viram sim ou não? 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 Quem viu? Só para eu saber. Quem viu? Quem viu? Nossa, gente, ainda bem, hein? É um filtro que mostra você velho e esse filtro te deixa novo, adolescente. Sabe qual foi a reação das pessoas na hora que viram ela adolescente? A hora que viu ela novinha e lembrou do jeito que ela era? E aí já coloca uma música, o filtro tem uma música, sabe? Não é daquela do Oceans lá não, né? Que é do Toguro, é uma outra lá, uma música bonita de fundo. A hora que as pessoas olham elas jovens, sabe o que elas fazem? Choram. Elas começam a se olhar, se tocar e chorar. Sabe por quê? Porque o tempo é precioso, o tempo não volta, o tempo não para. A vida é um sopro. Então viva com Cristo intensamente para você não olhar para trás e falar assim, poxa vida, e se eu tivesse ouvido aquele sermão, tivesse orado um pouco mais, buscado, insistido, lutado um pouco mais, perseverado um pouco mais, me santificado e me preparado, porque ó, é um sopro de vida, é um sopro. Hoje você está aqui e amanhã não estará mais. Senhor Deus,